Olá, estudantes! Olá, professores! Estamos de volta com Cultura Digital. Agora estamos chegando na metade da unidade 4. Está chegando na reta final, não é, professora Vilmara? É, Ed, estamos chegando na reta final e eu já estou ficando triste com essa notícia, Ed. Não gosto nem dessa palavra, reta final. Mas estamos aqui animados para dar continuidade ao nosso componente de cultura digital. Então vamos ver o que vamos estudar hoje. Então vamos lá. Aula 12, Objeto de Conhecimento, Cybercultura. Detalhamento. Games locais e multiplayers online. A comunicação nos games, tipos de jogos online, boas maneiras para se divertir sem problemas. Olha só que legal! Então vamos conferir, professora? Vamos! Hoje vocês vão gostar bastante, eu tenho quase certeza, porque games, né, Ed? Quem não gosta de jogar? Pois é, né? Então vamos lá. Partiu conhecimento. Partiu. E começando com a nossa aula de games, vamos ver o que é essencial para ser um jogo. Primeiro, uso de regras. Segundo, resultados que podem ser positivos ou negativos. Terceiro, resultados emotivos, baseado em tensão e incertezas. 4, esforço físico ou mental de um jogador. 5, ninguém deve se sentir obrigado a participar de um jogo. Além disso, há 5 planos distintos que estabelecem uma relação entre o jogador e o game. Vamos conferir? Planos entre o jogador e o game. Primeiro, plano de regra. São as regras do jogo. 2, plano mediado. É a mídia utilizada ou o console. 3, plano ficcional. É a narrativa do game, os personagens, cenários, etc. 4, plano de jogar. É o ato em si que pode ser feito usando um smartphone, ou um joystick, ou um teclado de computador. 5, plano social. É a relação estabelecida entre o eu e o jogo, ou o eu e outros jogadores, né? Esses 5 planos distintos, conforme Nietzsche, que é a nossa referência, como vocês podem ver aí, confirmam que os games não são propriamente um meio de isolamento social. Ao contrário, eles são um meio de desenvolvimento pessoal e de estabelecer relações sociais. Vamos ver como é que fica a comunicação dentro dos games. Devemos considerar 3 aspectos. Primeiro, entre os participantes, que costumam usar um vocabulário muito peculiar, originário, sobretudo da língua inglesa, né? Tendo em vista que é a língua do universo dos games. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. 2, as possibilidades estabelecidas para que empresas se utilizem dos games para se comunicarem em um ambiente específico. E 3, os elementos visuais do jogo, que podem ter uma função comunicativa, tá? Vamos olhar, então, cada um desses aspectos. O primeiro aspecto, alguns termos utilizados pelos games. AFK, Away from Keyboard, ou longe do teclado. Então, quando a pessoa está jogando e ela pretende ir ao banheiro, aí ela avisa para os demais jogadores que ela está saindo, está longe do teclado. AFK, ela digita lá no chat. Cheat, quando alguém trapaceia no jogo. Esse cheat, ele pode ser de 2 maneiras. O jogo pode estar trapaceando você, ou você pode estar trapaceando um outro jogador. E aí você pode chamar isso de cheat. Easy, uma forma oral para o termo em inglês easy ou fácil. Então, por exemplo, se você ganha um jogo muito rapidamente, você pode dizer que esse jogo foi easy. Ou então, se você superou um outro jogador, né, tá jogando os 2, você pode provocar o outro jogador dizendo que, ó, você foi muito easy. Drop, dropar, ou seja, deixar cair. Esse drop é muito utilizado dentro dos jogos quando se você pega um item que foi deixado por algum personagem do jogo, né? Então, aquele personagem, por exemplo, dropou um coração, e aí você pode pegar aquele coração, e aquele coração pode te dar mais vida, pode te dar mais força, por exemplo.
Zerar é concluir um jogo, né? Quando você termina um jogo, ou dentro dos gamers, eles chamam de zerar. E GG? GG é quando a jogatina foi muito boa, né? Você concluiu, foi legal, foi divertido, aí geralmente as pessoas colocam lá no chat, GG, que é good game, um bom jogo, tá? Então isso aqui é só uma amostra, tá? Existem diversos outros termos, uma infinidade que varia de acordo com o jogo que está sendo jogado. Vamos para o item 2. Estratégia de comunicação de empresas. Então, exemplo, a marca Doritos investiu no jogo Fortnite. A marca criou no jogo pontos específicos da Avenida Paulista, em São Paulo, simulando a parada LGBTI+, online. Então, foi só um exemplo, né? O outro exemplo, no mesmo jogo, as lojas Renner criaram uma loja com 10 minigames com a estratégia específica de marketing e comunicação. O jogador tinha acesso a um QR Code que o direcionava para seções da loja real, né? Seções da loja online de verdade mesmo da Renner, e poderia efetivar uma compra, tá? Então, só alguns exemplos dos negócios que se tornaram um espaço amplamente explorado nas próximas décadas. 3. Comunicação entre os elementos visuais do jogo e o jogador, né? Embora os jogos sejam baseados em uma lógica matemática, há também uma lógica discursiva, já que o jogador precisa fazer escolhas dentro da narrativa do jogo e precisa fazer isso de maneira ágil e dinâmica para poder cumprir sua missão e não ser morto ou capturado pelos inimigos. Nesse sentido, um bom jogador, ele é também um bom leitor, né? É alguém que compreende os elementos comunicativos fornecidos pelo jogo e que tira proveito disso numa missão, que é chamado de quest. Bom, vamos ver agora quais os tipos de jogos online. Não vamos ver todos, vamos ver os principais, tá? Um game pode ser classificado como gênero textual de caráter narrativo, tendo em vista que temos a presença de diversos personagens, de um enredo e de complicações na trama, cujo final depende das ações do jogador. Considerando tal característica, podemos dividir os games em diversos tipos ou subgêneros, entre os quais vamos abordar os mais significativos. Começando, FPS, First Person Shooter, tá? Tiro em primeira pessoa. Trata-se de um jogo baseado no ponto de vista de um sniper, alguém que deve eliminar seus oponentes com diversas armas, especialmente as de fogo, ainda que possa usar também armas brancas como facas. O jogador normalmente assume esse papel de protagonista. Então, olha só, nessa imagem vocês podem observar que tem duas pessoas. Uma não aparece, aparece a arma e a mão dele, e a outra aparece por inteiro. Primeira pessoa é exatamente esse que está segurando a arma e que não aparece, tá? É esse que é a primeira pessoa. O outro, ele é considerado terceira pessoa. Então, existem jogos de terceira pessoa também, mas a gente está falando da modalidade First Person Shooter, tá? Vamos para o próximo. Battle Royale. O Battle Royale, sua origem remonta a um livro intitulado Battle Royale, 1999, do escritor japonês Koushun Takami. Koushun Takami. O enredo gira em torno de um programa governamental japonês em que estudantes devem lutar entre si até a morte pela sobrevivência. Esse acaba sendo o enredo central de Battle Royale, em que os jogadores, variando de 50 a 100, devem, com os recursos localizados, sobreviver até o final. Pode ser apenas um ou uma equipe. Tá? O primeiro Battle Royale que foi criado é o PlayerUnknown's Battleground, também conhecido como PUBG. Em seguida vieram Fortnite, Free Fire e outros também como Spellbreak e Iron Sight. Vamos para uma outra modalidade, o MOBA. MOBA é o Multiplayer Online Battle Arena.
Ao contrário do FPS e o Battle Royale, o MOBA é um game online em que 2 times com 5 jogadores cada devem lutar entre si até que se tenha um vencedor. Esse gênero de jogo é um dos principais no cenário esportivo eletrônico mundial, chamado de e-sport, unindo elementos do RPG, que nós vamos falar daqui a pouco, e o MOBA, que é esse Multiplayer Online Battle Arena, tá? Que tem como um cenário um mapa ou uma arena e são derivados de jogos Real-Time Strategy, ou que a gente vai ver daqui a pouco também esse tipo de jogo, tá? Além dos personagens controlados por jogadores reais, há outros soldados automatizados, mas que são, em geral, facilmente anulados pelo exército do oponente. No contexto do e-sport, fazem parte do gênero MOBA, né, dos 3 principais jogos, 2 que vocês conhecem, o League of Legends e o Dota, né, o Dota 2, sendo que o segundo, né, esse segundo agora, o Dota 2, ele pagou cerca de 200 milhões de dólares até agora para os vencedores. Então são as competições como nós vimos na aula anterior, né? O LoL, que é o League of Legends, né, é uma sigla do League of Legends muito utilizada, o LoL, né, por sua vez, pagou bem menos prêmios de competições internacionais organizadas pela Riot Games, cerca de 7 milhões apenas, tá? Só para se ter um exemplo aí de quanto é explorado esse tipo de jogo. Vamos para uma outra modalidade, a versão eletrônica do RPG, o Role Play Game. O Role Play Game nada mais é do que um jogo onde os jogadores interpretam personagens. Essa é a tradução de Role Play Game. Então vamos lá. O jogador tem como objetivo completar missões, que são as quests que eu citei agora há pouco, pelas quais recebe as suas premiações, podendo ficar mais forte e adquirir novas armas ou habilidades. Ao longo de sua jornada, vai tomando decisões que influenciarão em diferentes finais. Normalmente, os personagens começam com atributos divididos em pontos de vida, que são HP, né, Health Points, e pontos de magia, MP, que é Magic Points. Os jogos online mantiveram, pois, a essência do RPG tradicional. O RPG tradicional é aquele lá de tabuleiro, com cartas, onde as pessoas também se reuniam numa sala e com um dadinho elas iam também simulando esse HP e esse MP, né, que são os pontos de vida e os pontos de magia. E as pessoas iam tomando decisões, elas iam interpretando. Então, o Role Play Game, o RPG na versão eletrônica, ele é uma versão digitalizada daquele antigo jogo de tabuleiro. Os mais conhecidos é o The Witcher, tá? O The Witcher é um dos mais conhecidos. Vamos para a próxima modalidade, que também deriva do RPG. O MMORPG, Massively Multiplayer Online. Trata-se de uma ampliação do conceito do RPG, pois a ideia é que literalmente milhões de jogadores possam participar ao mesmo tempo do jogo, cada um desempenhando um papel, tendo uma missão a cumprir. Embora o jogo se baseie em um objetivo específico, há milhares de outros secundários que são continuamente renovados para manter o interesse do jogador. Por essa razão, é comum um serviço de assinatura mensal para criar fidelidade e manter o jogo ativo online. Os jogos mais famosos são o World of Warcraft e o Final Fantasy XIV. São jogos onde você tem muitos jogadores ao mesmo tempo. Então, por isso é Massively Multiplayer Online. O Massively é da quantidade em massa de jogadores. Um MMORPG que foi descontinuado, isso é uma curiosidade. Havia um jogo chamado Clube Penguin,
que era voltado para o público infanto-juvenil e que funcionou de 2005 até 2017. Olha só, bem longo, né? Ele ficou online durante bastante tempo. Chegou a 200 milhões de assinantes. O grupo Disney, que era a desenvolvedora e também a mantenedora, né, resolveu descontinuar o jogo quando percebeu que pedófilos estavam utilizando a plataforma para assediar crianças. Então aí vocês podem ver que nem nos games nós estamos seguros, né? Depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Vamos continuar ainda fechando os tipos de games. RTS, Real Time Strategy. O RTS, o game RTS, deu origem ao gênero MOBA, que nós vimos agora há pouco, e existe desde o final do século XX, pois foi criado para ser jogado em computador. A estratégia ampla significa construir o ambiente no qual vai se desenrolar o enredo. Isso inclui desde a subsistência básica até o armamento. Já a estratégia específica é saber como vencer o inimigo. Os jogos mais conhecidos são Warcraft e o StarCraft. Também tem o Age of Empires. São jogos que você vai montando ali uma cidade toda e depois disso você coloca o exército, treina o seu exército para lutar contra outros exércitos online, né? Então já tem um outro jogador em um outro plano que também está fazendo a mesma coisa para depois confrontar você. Outro tipo de jogo, Sandbox. Sandbox, talvez vocês nem conheçam por esse nome, porque esse é um nome muito técnico, né? Então ele é um gênero de jogo bem diferente dos demais, pois cabe ao jogador construir a narrativa que julgar melhor, ou seja, o jogador pode modificar o mundo virtual em que está inserido e construir cada jogo diferente um do outro. Embora ele tenha de cumprir algumas metas e missões para destravar outros níveis, a progressão dependerá muito das escolhas do jogador. Um dos jogos mais conhecidos é o Minecraft, para essa modalidade, né? Nós temos também o Terraria, que ele já é um pouco mais recente, mas ele tem uma visão um pouco mais lateral, não é como o 3D Minecraft que nós conhecemos, onde o Minecraft dispensa comentários, é o jogo mais vendido do mundo, então você já deve ter no mínimo ouvido falar que é aquele jogo onde você vai montando o cenário. Vamos para o próximo, simulação. Simulação. Esse gênero de jogo reproduz situações comuns na vida real. Jogos que podem ser classificados como simuladores são todos os que imitam campeonatos de esportes tradicionais como os de futebol automobilístico, basquete, futebol americano, etc. Né? Os jogos mais famosos são FIFA e NBA, mas de simulação nós também podemos citar jogos que simulam a vida, né, real. Por exemplo, The Sims é um deles, ele simula a vida real. Você pode ali viver em sociedade dentro do game, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre uma outra modalidade de games. Vamos continuar. Exergame, jogos com sensores de movimento. São os jogos que misturam o ato de exercitar, de se exercitar e de jogar videogame. O joystick ainda funcionava como taco de golfe, luva de boxe, volante, entre outras funcionalidades. Semelhante a esse console, havia uns tapetes de dança com luzes que indicavam os passos e serem dados conforme a música. Desse modo, além de jogar, o usuário poderia se exercitar de fato. A gente pode ver aí ao lado, né, que, olha só, a jogadora está utilizando um dos sensores, ela está usando um óculos de realidade virtual, e esses sensores que são captados pelo videogame e que captam o movimento dela, e assim ela pode lutar boxe virtualmente, né, podemos dizer. Exemplos dessa modalidade é o Just Dance, muito conhecido também, Guitar Hero, que já foi descontinuado, mas ele ainda existe, né, ele já não é mais produzido, e o Olympic Games, que é renovado a cada 4 anos. Outros tipos de games multiplayers. Há muitos outros gêneros no mundo gamer. Jogos de luta,
jogos de plataformas, puzzles, shooters, run and gun, etc. Mas, em síntese, os que nós abordamos até agora são os gêneros de jogos mais comuns no mundo da cybercultura. Então, quem ainda não ouviu falar, por exemplo, no Super Mario, né? E o Sonic? Vocês já ouviram falar também nos jogos de luta Mortal Kombat e Street Fighter? Esses são bem conhecidos, né, no mundo gamers. Então, existem muitos outros tipos e modalidades de jogos, mas aqueles que nós citamos agora há pouco são realmente os mais utilizados. Tá? É importante saber que existem diversas possibilidades e que certamente serão criados também outros gêneros ao longo do tempo. Bom, agora observem esse cenário aí. Vamos falar sobre o mundo virtual e o real nos games. O mundo virtual nos jogos já tem um espaço bem definido no mundo real, tendo em vista os campeonatos que geram o interesse do público e dos patrocinadores. Por fim, como é o caso dos jogos MMO e MMORPG que nós vimos agora há pouco que são, muitas pessoas, ao criarem um avatar, passam a vivenciar o mundo virtual como se fosse real, ao menos por um período de tempo. Então ocorre o mesmo conceito de metaverso. Já ouviram falar no metaverso? O metaverso, na verdade, é uma mistura do mundo real dentro do mundo virtual. Por exemplo, você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida dentro do jogo The Sims, que eu citei agora há pouco na parte de simulação. Ou então, comprar com dinheiro de verdade diversas vestimentas denominadas skins no game Free Fire. Né? Isso é comum também. Ah, eu quero uma roupa do Batman. Aí você vai lá e compra uma roupa do Batman. Ah, não, agora eu quero uma roupa da Mulher Maravilha. Você compra uma roupa da Mulher Maravilha e você vai jogar o jogo com aquela personagem lá vestida de Mulher Maravilha, vestido de Batman, ou seja lá, do skin que você escolheu. Tá? Como se divertir sem problemas? Aí é que está o problema, né? Vamos lá. Olha só, observem que temos alguns nomes nesses avatares aí que aparecem aí atrás, ó, a Mônica ali atrás, nós temos o Peter, nós vamos falar já sobre isso agora. Vimos que o game Club Penguin foi descontinuado pela presença de supostos pedófilos, assediando crianças jogadoras. Sabemos que não se trata de atitude isolada e que muitas pessoas se utilizam da vulnerabilidade das plataformas de jogo online para cometer os mais diversos tipos de crime. Então, é preciso estar atento e poder ter uma experiência segura de jogo online, evitando-se não apenas a pedofilia, mas também o cyberbullying e outros crimes que envolvem dinheiro. Então, olha, esse nomezinho que vocês veem aí atrás, que são os avatares, nós vamos já entender por que tem que ter esses nomes e por que esses personagens aí que aparecem no cenário, eles são diferentes de nós, por exemplo, né? Eu poderia estar dentro da pele da Mônica ali, que é uma personagem feminina que utiliza o nome feminino, mas eu estou aqui atrás do teclado, ninguém sabe que eu sou do sexo masculino, por exemplo. Já a gente vai falar sobre isso. Então, vamos ver o que podemos fazer para se proteger. Primeiro, privacidade. O primeiro passo é tomar cuidado com as informações pessoais que são disponibilizadas em ambientes virtuais. Como não sabemos de fato com quem estamos conversando, o melhor é não divulgar dados pessoais, como o nome completo, endereço, documentos, dados de cartão de crédito, etc. Não é por acaso que o melhor é sempre criar um avatar com as informações diferentes das do jogador real. Viram o que eu falei agora há pouco? Eu poderia ser a Mônica e ninguém ia saber que eu sou do sexo masculino, que eu tenho meia-idade, por exemplo, né? Então a pessoa não está me vendo. Eu posso criar um avatar que vá disfarçar e isso acaba sendo uma proteção para mim também, uma privacidade. Diferente do ambiente profissional, no ambiente game pode ser criado um personagem, né, para isso. Vamos lá? Senha.
Procure usar senhas com letras, números, símbolos aleatórios para ficar mais complicado caso alguém queira invadir a conta do jogador online. Alguns games ou plataformas também permitem segurança de verificação em 2 etapas, como nós vimos lá atrás, né? Vocês podem perceber que as mesmas proteções que nós estamos dando dica agora, né, são dicas que foram já ditas em outras aulas, nas aulas anteriores. Então, dentro dos games, apesar de ser um outro universo, é um universo também, um cyberespaço, e tem os mesmos riscos. Jogos falsos. Jogos falsos. Não é novidade para nós, pois já falamos também sobre os softwares piratas. Os jogos piratas também podem nos apresentar links não oficiais. Clickbaits. Clickbaits são aqueles links que está pescando você, né? Ele está ali de surpresa aparecendo para você. Clique aqui e ganhe 100 mil reais. Quem é que não vai querer ganhar 100 mil reais? Aí você vai ficar tentado a clicar naquele link. Clicando naquele link, ele pode nos levar a uma falsa página em que poderemos ter os nossos dados pessoais coletados por um cybercriminoso. O melhor a fazer é sempre entrar pelo endereço real fornecido pelo fabricante do game. Próximo, atualização constante de antivírus e dos programas. O mundo virtual, ao mesmo tempo que oferece diversas facilidades, além da diversão proporcionada pelos jogos, também permite a aplicação de diversos golpes com intenções variadas. Por isso, é necessário ter um antivírus instalado no computador e que os programas ou softwares utilizados para jogar online estejam sempre atualizados de acordo com o fabricante. Também não é novidade, já vimos isso, né? Sabemos que temos que manter os nossos programas atualizados e programas originais, tá? Phishing. Phishing também ocorre no mundo do gamer, no mundo gamer. Normalmente, o cybercriminoso envia mensagens com alguma informação atraente, por exemplo, que você ganhou algum prêmio ou que ele está com problemas financeiros ou com a justiça. Em seguida, ele pede para o usuário para clicar em um link. É por meio desse link que o cybercriminoso vai coletar suas informações e usá-las para aplicar um golpe. Então, se você não tiver certeza de que conhece esse usuário ou de que se trata de uma mensagem verdadeira, melhor apagá-la, tá? Assédio. Assédio pode ser tanto moral como sexual. No caso do assédio moral, pode-se configurar também como cyberbullying, praticado por um único indivíduo ou por um grupo, com a intenção de expor moralmente alguém na internet. Trata-se de um crime que deve ser denunciado às autoridades. Já falamos muito sobre isso, né? O assédio sexual, por sua vez, é mais comumente direcionado a crianças e adolescentes. Lembra do caso do Pinguim? No caso dos pedófilos e as mulheres em geral. Então, ele geralmente é direcionado para crianças, adolescentes e mulheres em geral, tá? Também se configura em crime e é preciso estar atento aos sinais. Muitas vezes, o assediador se apresenta como alguém da mesma idade, de modo a criar um laço de amizade até ganhar confiança e começar seu ataque. Então, é dessa forma que eles vão se aproximando. E eles também adotam um avatar. Adotam um avatar com um nome e com uma aparência totalmente diferente da pessoa que está atrás do teclado, para ele se disfarçar, se esconder, para ele poder praticar o crime. Roubo de identidade. Há muitos jogos, especialmente MMO e MMORPG, em que o jogador cria um perfil.
Com o desenrolar do jogo, um jogador adquire armas, benefícios, objetos. Em muitos casos, esses objetos podem ser comercializados entre os participantes com dinheiro real, tá? Então, isso acontece dentro dos jogos, é normal. Você está ali jogando o MMO, o MMORPG, e aí você encontra um parceiro e quer, de repente, vender para ele uma arma. E você pode oferecer por meio de dinheiro também, né? Você pode negociar com ele, olha, você me dá tantos reais e eu te dou essa arma. Ou você pode vender outros itens também, você pode trocar por outros itens que te interessam, né? Olha, eu te dou essa arma e você me dá essas duas aí, e assim sucessivamente. Você pode fazer outros tipos de negociações. O problema é que alguém pode pegar essa tua identidade. Então, olha lá. Assim, um perfil virtual com muitos objetos pode se tornar alvo da cobiça alheia e um cybercriminoso tentar roubá-los. Por isso é preciso estar atento ao phishing, o compartilhamento de informações de modo a evitar a exposição virtual e um consequente roubo da identidade, tanto a virtual, a de um avatar, quanto a real. Então, isso é sério, tá, gente? Eles podem, você fez de repente um investimento muito grande no teu jogo, você comprou armaduras, comprou armas, comprou frutas, né, para se alimentar, e aí alguém vai e se aposta do teu perfil. Pode acontecer isso. Se você de repente clicar em algum link que ele te enviou, ele pode se apossar do teu perfil. Um fato interessante agora, olha só, isso também é muito comum. Cuidado com a webcam. Uma webcam pode ser utilizada como porta de entrada para a prática de crimes virtuais. Por isso, o ideal é desligá-la na hora de jogar online ou vedá-la com uma fita. O caso mais comum é um cybercriminoso usar as imagens captadas pela webcam para chantagear a vítima, especialmente se as imagens captarem informações ou dados íntimos. Lembra do sexting, né? Da pornografia de revanche? Então, olha lá, o sexting, ou dependendo da imagem, vai acontecer uma pornografia de revanche. Então, você pode colocar uma fita na sua webcam, ou então alguma proteção, mas o ideal é que quando você estiver jogando, não deixe a webcam exposta. Algumas câmeras avisam, elas ficam com uma luzinha, né? O LEDzinho fica aceso ali ao lado dela e você sabe que ela está captando. Mas nem sempre você vai ter esse tipo de aviso. Então, o ideal estou jogando, cobre a câmerazinha ali para não acontecer esse tipo de cybercrime, ok? Essa era a nossa aula de hoje, tá bom?